Olá, bem-vindo ao canal Palavra Cria. O que fazer quando a dor é maior que você? Tem dias que parece que perdemos o controle. Não atravesse a tempestade sozinho. Nem toda travessia é tranquila. Podemos começar com medo, atravessamos a tempestade porque somos obrigados, mas elas terminam em milagres. Em um dia de grande tempestade, Jesus atravessou o mar da Galileia. Você já se perguntou por que Jesus atravessou o mar naquele dia? Deixe seu comentário sobre o que ele foi fazer do outro lado. Fica comigo até o final e você vai entender o que essa travessia tem a ver com a sua vida. Aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like. Se estiver assistindo pela TV, é só clicar no controle remoto e ele vai abrir a opção inscrever, like e comentários. Vamos lá? Nos tempos de Jesus, a região oeste do Mar da Galileia era habitada por judeus. Cafarnaum, Nazaré, Caná eram cidades familiares para o povo de Israel. Do outro lado, nas colinas de Golã, viviam povos pagãos, adoradores de deuses como Moloque, Júpiter e outros. Era a temida região da Decápole, 10 cidades influenciadas pela cultura grega e dominadas por Roma. Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, também chamada Betsã, Gadaras, Hipos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. É nessa região que ocorre a passagem da Cananita, que lemos no livro As Premissas do Reino, Espírito Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela diz um trechinho que era a terra do povo cananeu. Para os israelitas era gente muito afastada de Deus. E foi para ali que se dirigiu Jesus. Era um momento complicado, se aproximava a terceira Páscoa da sua vida pública. Jesus e os 12 adentram Tiro, passam junto a vários templos pagãos, onde soldados e camponeses faziam ali suas oferendas. Os sons abafados, os rumores da noite chegam-lhes aos ouvidos. Instrumentos de corda, vozes de mulheres entoando canções, tilintares de taças, algazarras de festas orgíacas. E os apóstolos se indagavam por que Jesus os trouxeram àquelas paragens cujo ar contaminava os israelitas puro. Ao amanhecer, porém, eles se põem a caminho em direção a Sidom. Mal haviam transposto os portões da cidade, quando uma mulher reconheceu o mestre e grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está tomada por um demônio. Jesus se detém e diz: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher não se dá por vencida e responde: De certo, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus olha dentro da sua alma e responde: Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Convido você a ler na íntegra essa passagem, que é belíssima. Cabe um vídeo. Se você achar legal, se você tiver interesse que eu faça um vídeo sobre essa passagem, deixa aqui embaixo. Diz que você quer, que você tem interesse que eu faça um vídeo sobre esse tema e eu farei. Mas por que atravessar para aquele lado? Jesus sabia o que estava fazendo. Ele programara aquela visita há muito tempo, acalentando a possibilidade de ali levar a boa nova.
Era o mês de Kislev, dezembro, janeiro, portador de tempestades. E ao entardecer, ele anuncia aos 12, vamos atravessar para o outro lado. Para os discípulos, isso não era apenas uma viagem, era um convite para o perigo. Do outro lado, não havia apenas estrangeiros, mas também rejeição, ameaça e o desconhecido. E tem a narração que está em Marcos 4, 35, 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele está na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertam-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar obedeceu, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Você sabe o que acontece agora? Deixe seu comentário. Do outro lado, mal haviam galgado o barranco, Jesus à frente, quando uma figura medonha veio ao seu encontro. Esse espaço foi descoberto em 1970, quando foram construir uma estrada, se depararam com esses restos arqueológicos. Começaram as escavações e encontraram essa igreja. Assim, mudaram a rota da estrada, mantendo as escavações. Era um sítio ermo, onde se cavavam sepultura, e ele parecia ter surgido no meio delas. Estava nu e trazia nos pulsos e nos pés pedaços de corrente de ferro partidas. Deveria ter sido preso e se libertado graças à fúria que o atormentava. Trazia a cabeleira desgrenhada, a barba maltratada, e todo ele era equimoses e hematomas que denunciavam o horror em que vivia. Era o fantasma de um homem que parecera ter sido despertado pela luz de Jesus. De um salto erguera-se de um túmulo vazio, dominado pelos espíritos que o maltratavam. Esse homem, bem jovem, entregara-se aos prazeres de toda a ordem, arruinando o patrimônio familiar. Cometera loucuras e desvarios. Seus pais morreram de vergonha e horror. Ele era detestado pelos parentes.
Abandonou a família quando os espíritos do mal se apossaram dele. Passou a andar pela cidade como um louco. Gritava, dizia injúrias, ria, gesticulava, tornando-se ameaça para as pessoas que passaram a temê-lo. Julgado pela população como um filho ingrato, também era motivo de vergonha aos parentes. Tentaram manietá-lo. No entanto, os muitos espíritos que dele abusavam concederam-lhe tal força que lhe permitiu romper as cordas e depois as correntes. Por fim, ele foi expulso da cidade e passou a viver entre as cavernas esburacadas da rocha, entre criptas sepulcrais. Morrera para os seus, justo que vivesse entre as sombras das sepulturas. Ali estava um homem destruído pelas suas escolhas, abandonado pela família, habitado por espíritos cruéis. Quando viu Jesus, ele correu na sua direção, mas ao invés de atacá-lo, se ajoelhou. Quantas vezes somos nós esse louco desvairado? Quantas pessoas estão vivendo assim nos tempos atuais? Jesus está à espera de que despertemos desse ciclo vicioso de escuridão e que corramos para os seus braços. Jesus pergunta: qual é teu nome? E o homem responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. A palavra legião não é usada por acaso. Significa que muitos espíritos se serviam daquele homem. Aquela alma estava sob ocupação. Retira-te deste homem, ordena o mestre. E os espíritos lhe sentem o poder e então suplicam: para onde iremos? Aqui vale uma reflexão. Quando nós nos permitimos servir espíritos ruins, por que eles iriam embora? Se fazemos tudo o que eles querem. E se foram embora, para onde vão? Terão que encontrar uma outra pessoa desocupada. Por isso, nunca fique desocupado. Esteja sempre repleto de Jesus. E enquanto se trava o diálogo da libertação, ouve-se grunhidos e um resfolegar rouquejante misturados a vozes humanas. Logo uma manada de porcos desenhou uma silhueta escura no fundo claro do céu azul, correndo desabaladamente, e caiu do alto do rochedo. O atormentado, sacudindo em estertores, rolou de pedra em pedra, se estatelou semi-inconsciente. Jesus e os apóstolos oram. O homem que agasalhava a legião, como que despertando de um longo sono, recobra os sentidos, olha, chora e agradece. Lembra-se vagamente dos dias distantes da família e do aconchego. Não sabe bem o que lhe aconteceu, mas, pelo estado deplorável do corpo nu, o gosto de sangue na boca, aquilata das agruras que passou. Está livre, calmo. Pede ao mestre que o deixe segui-lo. Volta para a tua casa, determina Jesus, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Aquele homem rejeitado se tornou um missionário. Anos depois, quando Jesus voltou àquela região, multidões vieram ao seu encontro. Jesus atravessou a tempestade por causa de uma pessoa. E essa pessoa transformou muitas outras pessoas. Quantas vezes você achou que estava atravessando uma
tempestade sem sentido. Talvez Jesus esteja te levando para o outro lado. Não por você, mas por quem você vai encontrar e transformar. Seja você também um transformador. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos fazer uma corrente transformadora do bem. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Que Jesus continue atravessando marés por nós. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva no meu canal, que deixe seu like, seu comentário. Tudo isso é muito importante para mim. E compartilhe. Até a próxima.